Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do Sistema Muscular da disciplina de Educação Física. Esse conteúdo ele foi preparado para o curso de Capacitação em Educação à Distância promovido pelo IFPA. Já estudamos na aula anterior detalhes importantes do tecido músculo-esquelético, mas nessa aula iremos entender como é que funciona a teoria da catraca com mais detalhes. Então, sem mais enrolação, vamos à aula. Bom, meus amigos, a teoria da catraca também pode ser chamada da teoria de contração muscular. Este termo catraca nada mais é do que uma analogia a um movimento de engrenagem que acontece nos sarcômeros das fibras musculares. E acabou por ficar assim batizado devido esse movimento de contração muito semelhante ao movimento mecânico de engrenagem que a gente vai poder ver com mais detalhes dentro dessa aula. Não há um consenso sobre as etapas da contração muscular. Na verdade, essas divisões são apenas uma separação didática de um fenômeno que acontece ininterruptamente, tá certo? Então, embora eu possa estar mostrando para vocês aqui nessa aula 4 etapas dessa teoria, em alguns livros pode aparecer apenas 2 etapas, em alguns livros pode aparecer etapas unidas, tá? Então, não há, na verdade, um consenso didático, então uma concordância ou uma coisa fixa, um entendimento fixo sobre essas terminologias, mas é apenas uma maneira da gente poder estar explicando para que vocês possam compreender melhor como funciona esse mecanismo por um todo, tá certo? Então, o objetivo, como falei para vocês, dessas divisões é apenas um objetivo para facilitar o entendimento de vocês, né? Então, considerei para esta aula 4 etapas da contração muscular. A primeira fase é a fase de repouso, a segunda etapa é a fase de excitação, a terceira, a etapa da contração e a última etapa, a etapa de relaxamento. Então, para esta aula, nós iremos estar explicando, no caso, eu estarei explicando para vocês essas 4 etapas. Vamos agora entender com mais detalhes cada uma dessas etapas. Etapa de repouso, né? Então, antes da gente entender como é que funciona cada uma das etapas, é importante a gente não esquecer cada uma dessas estruturas que nós já estamos estudando. Então, a primeira imagem, acima, é um esquema do sarcômero. Então, o sarcômero nós já falamos sobre ele na aula anterior. Falamos sobre essas regiões, banda A, banda I, zona H, linha Z. Então, as 2 linhas Z delimitam um sarcômero. As bandas I são regiões que possuem apenas a quitina. A banda A são regiões que tem apenas, que tem na verdade a quitina e miosina. Então já falamos sobre isso. Então agora nós vamos entender melhor como funciona cada um desses filamentos que compõem o sarcômero. Então, essa fase de repouso é importante, né? Então vamos olhar aqui. O sarcômero ele possui 2 tipos de filamentos, como já foi falado. Os filamentos mais grossos e filamentos finos. Então, os filamentos grossos são os filamentos de miosina e os filamentos finos são os filamentos de actina. Então, os filamentos de actina são compostos por 3 porções proteicas, tá? Então, que porções proteicas? A própria actina, que são proteínas bem pequenas e aglomeradas, as troponinas e as tropomiosinas. Acredita-se que em repouso as tropomiosinas fiquem sobre os sítios ativos de ligação da actina, evitando o contato com a miosina, e que as troponinas sejam receptores dos íons cálcios, que é um mineral importante para a liberação desses sítios de ligação. Então, vamos observar aqui na imagem. Essas bolinhas em verde são as actinas, essas bolinhas mais em amarelo é a troponina, e esse filamento que está envolvendo a actina
todinho aqui, em laranja, é a tropomiosina. Então, acredita-se que esta tropomiosina, ela, no momento de relaxamento, ela está o quê? Bloqueando o sítio de ligação da miosina com a actina, tá? E a troponina, quando ela recebe o cálcio, ela faz com que a tropomiosina se afaste, se movimente. Aí, esse movimento da tropomiosina faz com que os sítios de ligação se tornem abertos, proporcionando a ligação da miosina com a actina, tá certo? Então é importante não esquecer disso. Já os filamentos de miosina apresentam cabeças, ou também chamados de pontes cruzadas, que realizam um movimento em um único sentido, chamado sempre em frente. Tá? Então, o movimento dessas cabeças de miosina sempre são um único movimento. Tá? Então, no momento da contração, essas cabeças vão se elevar para se encontrar com os sítios ativos de actina. No momento do relaxamento, essas cabeças de miosina se desligam desse sítio ativo, retornando para a posição original. Então, o movimento sempre vai ser esse. É importante destacar que quanto mais forem essas cabeças, ou seja, essas pontes cruzadas em contato com a actina, maior será a força da contração muscular. Tudo vai depender do tipo de movimento, do tipo de exercício físico, da intensidade do exercício físico que está sendo realizado. Então, tendo todas essas informações em mãos, vamos entender agora cada uma dessas características da fase do repouso. Então, nesta primeira etapa, nesta fase de repouso, não há estímulos nervosos. Vimos isso na aula passada, que esses estímulos nervosos estão associados ao neurotransmissor acetilcolina. Então, quando o sarcômero encontra-se em repouso, dizemos que não há nenhum estímulo nervoso proveniente da acetilcolina no sarcômero da fibra muscular. Então, não há nenhum estímulo lá no sarcolema da fibra muscular. Também dizemos que os sítios de actina estão bloqueados pela tropomiosina, como falei para vocês anteriormente. E também que a situação dos filamentos de actina e miosina é de separação, ou seja, uma disjunção acto-miosínica. É exatamente como eu falei para vocês. No momento da contração, as cabeças de miosina, elas vão de encontro para os sítios ativos, para os sítios de ligação de actina. Mas no momento de repouso, não. Acontece o quê? Uma separação da actina e da miosina. Então, está uma disjunção da miosina em relação à actina. Tá certo? E também, né? E que já ocorreu, né, uma ressíntese de ATP, ou seja, uniu-se ADP mais fosfato inorgânico e formou-se uma molécula de ATP, e que este se conectou à cabeça da miosina para que futuramente ele possa servir para um novo processo de contração muscular. Tá? Então, existe uma molécula de ATP ligada à cabeça da miosina para que um processo futuro de contração muscular que venha a acontecer exija, né, a presença desse ATP para ele poder produzir, né, ser fonte de energia para este movimento da cabeça da miosina. Beleza? Vamos lá, continuando. Agora, depois dessa fase de repouso, onde nada está acontecendo, vem a fase de estímulo, ou chamada fase de excitação. Já nesta fase, né, devido o sistema músculo-esquelético ser comandado pelo sistema nervoso central, o mesmo recebe dos nervos motores o neurotransmissor acetilcolina, que percorre pelo sarcolema da fibra muscular,
né, da fibra, encontra-se com os túbulos T do retículo sarcoplasmático, tá? Nesta imagem que vocês conseguem observar aqui, né? E estimulam a liberação de cálcio lá no retículo sarcoplasmático, que é esta organela em azul aí, ó. Então está representada aí em azul. Este cálcio se conecta a proteínas, né? Então, no caso, o cálcio sai daí do retículo sarcoplasmático, né? Vai lá praticamente se banhar lá nos miofilamentos da fibra muscular e ele começa a se conectar às proteínas de troponina, tá certo? As proteínas de troponina, não podemos confundir, provocando um deslocamento da tropomiosina e liberando os sítios de ligação para que a miosina possa se conectar. A partir do momento em que esses sítios de ligação se tornam disponíveis, certo? Então se tornou disponíveis, vai haver o que? Uma junção entre a miosina e a actina. Lembra-se que é a miosina que vai de encontro à actina, tá? Esta junção é chamada de junção actomiosínica ou junção actomiosina, tá? Tanto faz. E para ele acontecer, as cabeças de miosina precisam hidrolisar o ATP em ADP e fosfato inorgânico com auxílio da enzima ATPase, que eu falei isso para vocês na aula passada. Esse processo de hidrolisar, não acho um termo complicado, mas hidrolisar é o processo de quebra, de catalisação, né, de catabólise do ATP. É uma quebra do ATP em dois compostos. O ADP, que é o adenosina difosfato, e o fosfato livre, que é o fosfato inorgânico. Esta quebra é que proporciona a liberação de energia importante para o movimento da cabeça da miosina. Beleza? Qualquer dúvida, só nos procurar pelo fórum. Na fase de contração, próxima etapa, então, depois de todo o movimento de excitação acontecer, até o momento, o sarcômero não mudou de tamanho. Então, ele continua lá do mesmo tamanho, ele continua relaxado lá. Então, precisa haver um movimento daqueles pentes de actina que eu falei para vocês na aula passada, movimento da actina para dentro do sarcômero, tanto do lado direito quanto para o lado esquerdo. Então, o movimento do lado direito e do lado esquerdo é para dentro do sarcômero. Esse movimento que vai acontecer por causa da miosina é um movimento de encurtamento do músculo. Este encurtamento é o que nós chamamos de fase de contração. Então, nesta fase de contração, acontece um deslocamento, né? Ou seja, a miosina empurra os filamentos de actina para dentro do sarcômero, provocando uma diminuição do tamanho dele em um movimento semelhante a uma catraca. O ADP e o fosfato que estavam lá ligados na miosina são retirados de lá. Então, eles saem. E as cabeças de miosina se desligam da actina para que haja uma nova ligação de ATP na cabeça da miosina para uma nova contração do sarcômero. Então, depois de haver o movimento de encurtamento, ou seja, a miosina empurra os pentes de actina para dentro do sarcômero, ele, de uma forma assim mais estranha de se falar, mas é como se fosse isso, esta cabeça da miosina, ela procura uma outra molécula de ATP. Então, ela se desliga dos sítios ativos, recebe mais uma molécula de ATP, para que ela depois realize um novo movimento, empurrando novamente os pentes de actina para dentro do sarcômero. Então, esta fase, ela fica se repetindo o tempo inteiro, de acordo com a necessidade de se manter
a contração do músculo. Aí, este movimento só vai parar a partir do momento em que houver um estímulo de inibição do neurotransmissor acetilcolina. Então, havendo uma inibição desse hormônio, desse neurotransmissor, aí as cabeças de miosina vão parar de ter esse movimento de vai e vem, né, e de manter o processo de contração do músculo, que vai ser justamente o que vai acontecer na próxima etapa. Tá certo? Então, já falei para vocês que acontece a diminuição do sarcômero. E aí, na próxima etapa, que é a etapa de relaxamento, né, o que já vai acontecer? Nesta fase, vai ocorrer uma separação do cálcio da troponina e o seu retorno para o retículo sarcoplasmático. Parte desse cálcio, na verdade, tentando explicar para vocês de uma maneira mais específica, não é todo o cálcio que volta para o retículo sarcoplasmático. Uma parte dele vai para o retículo, uma parte dele vai ser retirada de dentro da fibra muscular, ela vai para o meio externo. Mas aqui para a nossa aula vamos pensar assim, que o cálcio que se encontra nos miofilamentos, eles retornam para o retículo sarcoplasmático. Por que isso aconteceu? Devido a uma inibição do neurotransmissor acetilcolina. Então, houve uma inibição. Após essa inibição, acontece todo um processo de interrupção da contração muscular. Cálcio sai da troponina, volta para o retículo sarcoplasmático e depois disso o que vai acontecer? Os sítios de ligação, né, que existiam, né, eles são o quê? Bloqueados, fazendo com que o sarcômero relaxe e volte ao seu estado de repouso. Tá certo? Então, a teoria da catraca, ela vai funcionar desta maneira. Então, quais são as características? Disjunção do cálcio da troponina. Bloqueio dos sítios de ligação. Então, quem está bloqueando? Tropomiosina. Hidrólise do ATP. Então, este ATP ele vai se quebrar, né, e vai ficar, perdão, na verdade, este ATP ele vai se formar, não é uma hidrólise, como eu falei para vocês, a cabeça da miosina ela vai buscar, né, ela vai buscar uma outra molécula de ATP para se ligar a ela, que é justamente o que a gente está vendo aqui na imagem, tá? Nesta imagem 3. Né? Então, ele recebe outra molécula de ATP. Tá? Então, no momento que ela recebe outra molécula de ATP, se for um estímulo de bloqueio, ela fica lá ligada à cabeça da miosina e a miosina não fica em contato com a actina. Tá certo? E ocorre uma disjunção actomiosínica. Certo, gente? Sei que é um assunto um pouco complicado, eu entendo isso, mas qualquer dúvida é só me procurar nos nossos fóruns ou no WhatsApp. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.